estamos abrindo o primeiro bloco do programa de Olho na Vida desta semana. Ao meu lado, deputada Carmen Zanotto. Tudo bem, deputada? Tudo bom, Assis? É um prazer ter amigo no nosso programa aí, já são 6 anos do programa de Olho na Vida, querida. Programa aí apresentado por mim, né? O segundo apresentador de deficiente visual do Brasil, né? Vamos conhecer um pouquinho da deputada, antes de a gente falar sobre as suas ações, né? Como deputada federal, conhecer um pouquinho da amiga, né? A amiga começou, me parece, no centro de saúde, ali no pronto-socorro, como enfermeira? Eu comecei, na realidade, no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, às 6 da noite, como supervisora noturna. Eu me formei em Concórdia numa sexta-feira e na segunda eu já estava trabalhando com as Irmãs da Divina Providência. Olha só que bacana. Depois disso, quantos anos de enfermagem, lembra? Eu já fiz 30 anos no ano passado, eu tenho 31 anos de formada. Oh, que bacana. Me digo, trabalhando aqui como enfermeira em Lages. Eu trabalhei até ir para a Secretaria de Estado da Saúde. Eu trabalhei como enfermeira assistencial, como supervisora noturna, como chefia do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, e também teve um período que eu trabalhava nas duas casas, no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres e na maternidade, porque eu passei no concurso. Então eu trabalhava durante o dia numa unidade hospitalar e à noite na outra unidade hospitalar. Legal. Bom, o primeiro cargo público foi como vereadora, né? Nos anos 2000 lá foi. Cargo eletivo foi como vereadora. Isso, eu estou lembrado, né? A gente até trabalhou junto nas campanhas, né? Exatamente, fazíamos campanha juntos. Isso, minha querida. Então foi vereadora, depois foi secretária da Saúde aqui de Lages, né? Não, antes eu fui secretária municipal de saúde e depois eu fui vereadora. Ah, sim, foi secretária da Saúde antes. Isso, Depois foi vereadora, né? Isso. E depois secretária da Saúde do Estado também. Isso, secretária adjunta e secretária de Estado, Assis. Foi eleita novamente, foi reeleita como vereadora, né? Não, daí eu não disputei mais para vereadora, eu fiquei só na Secretaria de Estado. Sei. Aí eu disputei para deputada federal, fiquei como suplente no primeiro mandato, mas pude exercer a função de parlamentar por 3 anos e agora estamos lá como titular representando Lages e a região serrana. Legal. Então, como deputada federal, seria o segundo mandato, então? Meu segundo mandato, o primeiro como suplente e o segundo como titular. Bacana. As ações hoje, minha querida, lá no governo federal, como deputado, o que você pode destacar para a gente? Primeiro, Assis, eu queria registrar, sim, a observação que você fez no início do programa, né? Que você é o segundo apresentador no país com deficiência visual. E nós temos trabalhado muito lá e agora a gente tem uma comissão que é uma comissão permanente da pessoa com deficiência. Sim. Porque antes dessa matéria nós discutimos junto com a Comissão de Seguridade Social e Família. A partir dos últimos anos, a gente tem uma comissão específica e todos os projetos de lei voltados e que tratam deste tema, tem uma comissão específica que trata, e nessa comissão, além da gente apreciar os projetos de lei que estão tramitando na casa e dar pareceres, a gente apresenta também projetos de lei e as audiências públicas, elas se fazem nesta comissão. Sim. E ter você, nosso lagiano, segundo apresentador nacional, mostra, e só 2 no país, o quanto é difícil a inclusão das pessoas com deficiência em todos os meios da nossa sociedade. Quantos apresentadores nós temos país afora, né? Milhares. Mas com deficiência, como você nos relatou, apenas 2. Isso mostra o quanto é difícil a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, que é uma grande luta que a gente tem na Câmara dos Deputados, e a manutenção deles no mercado de trabalho. Imagino que para você poder apresentar o teu programa, você tenha uma série de dificuldades, inclusive, para conseguir manter os patrocinadores, para conseguir garantir o dia a dia do seu programa. Então, lá agora a gente tem a felicidade de ter essa comissão específica que trata da pessoa com deficiência, que eu tenho muito orgulho de poder participar e estar ajudando esta comissão. Oh, que coisa boa. Realmente, não é assim, a gente só fala só pela gente, por a gente, né? Mas tem várias e várias entidades aí, eu sou fundador da EDVIPS aqui em Lages, né? Isso, que é a Associação dos Deficientes Visuais, o Canal Serrano, né? Então, a gente tem pessoas estudando, fazendo faculdade, mas adentrar o mercado de trabalho, existe muito preconceito ainda, sabe? Porque eles acham que a pessoa não tem aquela capacidade, não tem aquela, apesar da vontade, ainda não vai conseguir suprir aquela necessidade do mercado de trabalho, mas a gente mostra, né, que realmente tem pessoas em todas as áreas trabalhando já, né, e tentando, no caso, suprir suas necessidades, criar suas famílias, né, e buscando um seu lugar ao sol também, sabe? Exatamente. A gente tem que trabalhar muito, Assis, a Lei 3.146, que nós chamamos da Lei Brasileira de Inclusão.
porque nós precisamos que todas as pessoas com deficiência tenham conhecimento da legislação, se apropriem dela, e todas as instituições públicas, privadas, tenham conhecimento também para garantir o cumprimento. Porque nós temos também a garantia da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Né? Os concursos públicos têm que ter a cota específica para a pessoa com deficiência. Não é que a pessoa com deficiência tenha menos habilidades do que uma pessoa sem nenhum tipo de deficiência. Lembrando sempre que todos nós poderemos ter uma deficiência. É claro. Inclusive temporária, né? Não, alguns permanentes, outros podem ter uma deficiência temporária. A gente só nota a dificuldade de acesso das pessoas à questão da acessibilidade nas cidades quando a gente tem um familiar que precisa se deslocar porque teve uma fratura, né, e precisa temporariamente de uma cadeira de rodas. Aí aquelas pessoas que não têm dentro da sua casa um familiar com uma deficiência temporária, permanente, percebem o quanto uma calçada fora do nível complica a vida de uma pessoa com deficiência. As rampas de acesso que são dificuldades. Então, todas as obras públicas agora obrigatoriamente têm que seguir a legislação garantindo a acessibilidade. Os veículos de transporte coletivo têm que garantir a acessibilidade. O mercado de trabalho, todas as empresas acima de 100 trabalhadores têm que garantir a cota para a pessoa com deficiência. Mas eu não tenho medo de dizer, Assis, de que nós temos ainda uma luta muito grande pela frente para que a gente consiga inserir, e é possível de inserir sim no mercado de trabalho, a pessoa com deficiência. Para isso, o que nós discutimos lá nas audiências públicas? Nós discutimos a questão da formação da pessoa com deficiência. E quando um deficiente chega na universidade, a gente precisa que a universidade também dê toda a retaguarda, e a gente ouve alguns relatos, né, de na hora de ir para a biblioteca, que um professor deu um trabalho. A pessoa com deficiência, ela vai chegar depois na biblioteca, em função das suas limitações, mas não significa que depois que ela chegou na biblioteca, ela não tenha a mesma capacidade que os demais colegas da turma para fazer o seu trabalho. Só que, lamentavelmente... Desde que ela tenha também um livro em braille, um áudio, qualquer coisa assim, ela precisa que a universidade dê condições, e os colegas de turma, inclusive, deem condições para que ele possa, efetivamente, também exercer o aprendizado que lhe é de direito. Ótimo. Minha querida, o seguro DPVAT é aquele seguro obrigatório, né? Nós sabemos que o seguro DPVAT, ele existe para que o governo conserve as estradas, mas isso aqui realmente só fica no papel, né? Mas também tem o seguro obrigatório, que é no emplacamento do veículo, né? Quando acontece um acidente, um atropelamento, um acidente, né? Que a pessoa tem a perca da vida, a família recebe hoje no máximo 13 mil reais, me parece, 13 mil e alguns quebrados ali, que dá realmente para o funeral. Mas tem toda uma questão de espera até 6 meses para receber esse seguro, né? E a pessoa às vezes também fica acamada no hospital, uma fratura, já aconteceu na minha família, né? E demora muito para receber esse seguro e recebe só 2, 3 mil reais, porque mais da metade fica também com o hospital, né? Onde ele foi atendido. Tem como aumentar esse valor aqui, que essas pessoas recebam um pouquinho mais esse seguro? É uma discussão que a gente pode, e eu acolho para a gente fazer na Câmara Federal. Nós tivemos a CPI, que discutiu também a questão do seguro DPVAT, onde, lamentavelmente, em alguns momentos ele foi mal utilizado por poucas instituições, né? Mas acabou trazendo um transtorno para o coletivo. Hoje as regras para você acessar o seguro, o DPVAT, quando você sofre um acidente, são absolutamente complexas, e sem considerar a morosidade, né? E muitas vezes, conforme foi o tipo de atendimento que recebeu na unidade hospitalar, não cobre nem todas as despesas da unidade hospitalar onde ficou internado a partir do acolhimento na emergência e dos exames que tiveram que ser realizados. Então, eu acolho essa proposta para a gente poder discutir lá e ver como é que a gente pode facilitar as vidas das pessoas que, porventura, sofram um acidente de trânsito e não estão conseguindo a sua garantia daquilo que já foi pago, porque é um seguro obrigatório e você só vai usufruir dele se você tiver necessidade. É, claro, muitas vezes a pessoa fica acamada, leva uma perna aqui, um pino numa perna, uma fratura ali, e fica muito tempo para se recuperar, né? Demora para receber o seguro e recebe muito pouco, né? E a grande maioria dos casos acabam caindo para o Sistema Único de Saúde, né? A burocracia para acionar
o DPVAT é tão grande que a família faz a opção de ficar internada e fazer todo o seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde, porque os valores realmente não cobrem. É uma boa proposta para a gente discutir, inclusive na comissão da pessoa com deficiência, porque nós sabemos as sequelas dos acidentes e por isso que a gente tem que ter estradas. E nós temos aqui o caso da nossa 282, né, que tem inúmeros acidentes. Eu também já fui vítima de um acidente ali na 282, mas a gente precisa de bons acostamentos, nós precisamos de uma terceira faixa, nós precisamos evitar que em deslocamentos, por exemplo, de finais de semana, tem dias que para você fazer de Bom Retiro ou Santo Amaro a Florianópolis, você leva praticamente 3 horas, em função de que todos os carros estão numa fila a 20, 30 km por hora, porque o volume de carros está muito grande e as nossas estradas não têm, em alguns locais importantes, de segurança, né? Primeiro tem que garantir a terceira faixa para a segurança e a vida das pessoas e também para o fluxo de veículos ser um pouco mais dentro da normalidade e não praticamente parados para poder acessar. Ok. Compra de veículos para pessoas deficientes, após os nossos comerciais. Cante a esperança, busque dentro de você a certeza de vencer. Tenha perseverança, perseverança. Voltamos com o programa de Olho na Vida. Estamos abrindo o segundo bloco, conversando com a deputada federal Carmen Zanotto. Deputada, compra de veículos para pessoas com deficiência, né? Existe um teto máximo de R$70 mil. Só que esse valor aqui, ele já tem aqui 10, 12, eu acho que até mais, eu acho que uns 15 anos. Naquele tempo você comprava um carro bem melhor, né? E hoje você compra um carro bem simples hoje com esse valor. Minha querida, seria possível aumentar esse valor aqui? Existe já um projeto-lei isso aqui? Isso não é atribuição do Legislativo. Então, na casa, a gente tem algumas matérias que a gente não consegue avançar. Eu fui relatora de um projeto de lei de autoria do deputado Alex Manente de São Paulo, que pedia. Só que a legislação não permite, em função de que essa é uma atribuição específica do CONFAS. Então, o que nós fizemos e estamos fazendo pela comissão é pedindo que esses valores sejam corrigidos, porque nós sabemos que algumas pessoas podem comprar o seu carro popular, o carro econômico, mas a gente não pode inviabilizar a aquisição de um carro melhor por aquela pessoa que tem uma deficiência e pode usufruir da legislação que permite a aquisição com descontos. O que houve de proposta aí a partir da relatoria foi a questão de quando o carro é furtado, ele não poderia adquirir com prazo inferior a 2 anos. Então, isso agora, mas ainda está tramitando nas outras comissões, esse projeto de lei está buscando assegurar que ele possa, quando sofrer e perder seu carro por furto, ele possa, então, estar adquirindo um outro com prazo inferior. Ah, sim, no caso de um acidente, perca total, né? E furtos, né? Então, ele está ainda tramitando, ele não... E tem uma comissão lá na Câmara que a gente chama a Comissão de Finanças e Tributação, que é a comissão onde tudo aquilo que tem matéria legislativa, que tem impacto financeiro, para reduzir a arrecadação, por exemplo, né, quando você reduz um tributo, você reduz a arrecadação do governo. Essa comissão, normalmente, ela retém os nossos projetos que passaram nas outras comissões, se você não provar de onde virá o recurso para pagar aquela despesa. Por exemplo, antes do recesso, eu fui relatora de um projeto de lei que permite a pessoa com deficiência, que é o 6595, que trata da questão da renovação da carteira de habilitação. Né? A pessoa com deficiência tem que fazer a renovação com mais frequência. E ela tinha que pagar. Então, esse projeto de lei permite que, na renovação da carteira de habilitação, não seja mais cobrado as taxas. E da onde a gente teve que buscar o recurso? O recurso das multas por estacionamento em locais específicos para pessoa com deficiência. As vagas, que é um absurdo ainda a gente ver, e tem nesse país ainda que ter multas porque a gente usa indevidamente os estacionamentos, aqueles que são garantidos
aos idosos e às pessoas com deficiência. Isso é verdade, eles não respeitam. Vai no mercado, muitas vezes, o pessoal coloca ali, porque tem aquela vaguinha, não pode ir mais longe, né? Acaba colocando ali, você chega, está ocupada a vaga. Mas é uma questão assim, você trabalha muito com isso, né? A DVIPS, você foi um dos primeiros a fazer com que a instituição, e presidiu ela, sabe como é que é, e sabe das dificuldades. Agora, enquanto parlamentar, a gente também está indicando, e assim, eu tenho discutido muito com as pessoas que pavimentação de ruas são importantes e são fundamentais, mas também ter um olhar para as APAES, para as entidades das pessoas com deficiência física, deficiência visual, dando a elas condições de deslocamento. Então, a gente agora também, além de estar olhando a saúde, que as emendas parlamentares, uma parte, obrigatoriamente, nós temos que designar para a saúde, nós estamos também garantindo uma emenda parlamentar que vem para o município que vai fazer a aquisição de veículos para as instituições que apoiam as pessoas com deficiência, como a DVIPS também será contemplada para poder ter facilidade no deslocamento, para poderem ir nas reuniões. Conseguir um carro, um carro, a gente já fez a indicação, já está garantido porque é do orçamento impositivo, e tão logo o governo federal liberar os recursos, nós temos certeza que a Secretaria de Assistência Social, a Prefeitura do município, vai fazer a aquisição. Então, é o olhar que todos nós, e nós enquanto parlamentares, precisamos ter, e eu estou tendo esse aprendizado importante na Câmara Federal, que é darmos às pessoas, e isso não é nenhum privilégio, a sociedade precisa compreender isso. Quando você tem cotas para pessoa com deficiência, quando você apoia uma instituição das pessoas com deficiência, não é privilégio, é buscar dar a essas pessoas a mesma condição daquelas pessoas que não têm nenhuma deficiência. Isso faz parte do dever de cidadão e de todos os homens públicos e do poder público em especial. Oh, coisa boa. Obrigado por esse trabalho que vocês têm feito aí lá na Assembleia, né? Me diz uma coisa, minha querida aqui, você comentou agora sobre a BR-282, né, daqui a Floripa. Antigamente se fazia em 2h30, hoje leva 3h30, até 4 horas, dependendo do dia, né? Devido à grande quantidade de veículos e caminhões que puxam ali um material para a fabricação de cimento, me parece, né? Na região de Bom Retiro, né? Então, essa BR aqui, claro que a duplicação dela é um sonho ainda para o futuro, né? Mas a terceira faixa ali nas subidas, né? Nas subidas aqui, para que o caminhão saia da pista normal e vá e dê passagem para os veículos que vêm, veículos menores, né? Já é uma realidade, é possível já ser concretizado esse trabalho? Assis, a bancada de Santa Catarina tem trabalhado muito com relação à logística de transporte no estado de Santa Catarina. A nossa 282 está sempre na pauta. O que nós conseguimos agora, e foi um trabalho desta parlamentar, da gente em especial, com o apoio da bancada como um todo, são as nossas passarelas, porque nós temos as melhorias da 282, né? As marginais que melhoraram muito o fluxo aqui dentro do perímetro urbano, ficou ótimo. Mas não temos segurança para quem vai atravessar de um bairro para o outro. A informação da semana passada é de que os projetos arquitetônicos todos já foram feitos pela empresa vencedora, estão todos em Brasília. Então, a partir da semana que vem, nós vamos estar cobrando que Brasília aprove os projetos, se eles estiverem dentro das normas técnicas, para que as obras comecem a serem executadas. E nós, antes do recesso, aprovamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Dentro da LDO, nós conseguimos colocar uma emenda de nossa autoria também, garantindo a melhoria da 282 trecho Palhoça-Joaçaba, porque já tem um outro recurso de emenda de bancada, Joaçaba ao extremo oeste. Então, o que nós precisamos, até ter finalizada toda a discussão da duplicação da 282 como um todo, ou a concessão, que é o que o país está discutindo, e o governo federal defende que seja fazer a concessão da 282, o trecho extremo oeste 470, por causa dos portos, mas se fizer só extremo oeste 470, nós podemos ter um corredor apenas de fuga na nossa região. Então, na LDO, o que nós colocamos? Foi inserido no texto da LDO
uma terceira faixa nas áreas de risco, nas subidas, exatamente como você já citou, né? Nas áreas de risco, nas áreas onde tem congestionamento do trânsito, melhoria dos acostamentos, que nós temos áreas com acostamentos muito ruins, e melhorias da pista, porque a pista, em que pese ela tem manutenção frequente, tem alguns trechos da nossa 282 que estão muito complexos. Preciso reconhecer que no oeste do estado a situação é muito mais crítica do que nesse trecho, mas nós temos que ter rodovias no país que deem segurança, porque o número de veículos aumentou muito nos últimos anos. Então, todo esse trânsito congestionado é fruto também do maior número de veículos circulando nas nossas rodovias no país. É claro, essa rodovia, claro, vai ser privatizada, né? Vai ser pedagiada, inclusive, né? Mas para que isso seja feito, no caso, o governo tem que entregar ela pronta ou a própria empresa vai construir alguma coisa? Fazer as terceiras faixas onde é necessário não vai inviabilizar a questão da concessão, que é do pedágio. Por outro lado, nós precisamos de rodovias seguras, mas se ela for pedagiada, ela não pode ter valores abusivos a cada 100 quilômetros. Então, tudo aquilo que o governo investir antes de fazer a cedência para o pedagiamento, ela precisa ele vai ser descontado. Então, não dá para a gente esperar o dia que acontecer, os estudos estão bem avançados, a gente precisa também dizer isso, mas não dá para a gente não fazer o dever de casa, que é manter as rodovias seguras, sem buracos, com bom acostamento, fazendo uma terceira faixa aonde é necessário para ampliar a segurança de quem utiliza as rodovias, e esperando os estudos que estão sendo feitos pelo governo federal para a concessão. Lembrando sempre que uma concessão tem que ser viável. Nós não podemos ter concessão e nem aceitaremos concessões com a tarifa absolutamente elevada, porque senão inviabiliza, inclusive, todo o setor econômico, porque quando você tem aumento no transporte, você tem aumento no supermercado, você tem aumento em todo o segmento em função da logística de transporte, que já é muito cara no país. Infelizmente nosso tempo é curto, minha querida, mas eu deixo mais uns segundinhos para alguma coisa que eu não tenha perguntado, mas que a amiga gostaria de responder, quem sabe uma mensagem ao nosso público, fica a teu critério. Eu queria, mais uma vez, te parabenizar por todos esses 6 anos de programa, dizer que quando a gente tem dificuldades, a vida nos ajuda a superá-las, né? Então que a gente, enquanto sociedade, possa efetivamente ter o olhar para todas as pessoas com deficiência, deficiência intelectual, deficiência física, para que a gente consiga efetivamente inseri-las na sociedade da melhor forma possível. O que é da melhor forma possível? É que elas tenham as mesmas condições de exercer as suas atividades como as demais pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. Esse é o sonho e a luta que a gente tem lá na Câmara Federal para a inclusão de todas as pessoas com deficiência em todos os meios da nossa sociedade. Ok, obrigado pela sua entrevista, amigo. Esse foi o programa De Olho na Vida. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima semana. Cante a esperança, busque dentro de você a certeza de vencer.